Graça e paz, como vocês estão? Venha refletir comigo uma palavra aqui, ó. Isaías, livro do profeta messiânico, Isaías 55, versículo de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por isso que muitas vezes a gente pensa em tomar aquela decisão sem pedir direção de Deus. Aí a gente vai e bah! Porque o meu pensamento não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. A Bíblia diz em Provérbio que há caminho que parece bom aos olhos, mas leva à morte. Significa que esse caminho que leva à morte não é o caminho do Senhor. Olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Senhor Jesus, fortalece-me enquanto me empenho em ser parecido com o Senhor. Sincero, honesto e confiável. Obrigado por me sustentar enquanto vou alcançando o seu padrão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A ideia aqui é que os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor está acima da nossa compreensão. A Bíblia fala em Jeremias 33:3, clama a mim. As pessoas dizem que Jeremias 33:3 é o telefone de Deus. Telefone este para quem vai ligar pedindo orientação. Telefone este para quem vai ligar para Deus e vai falar como Davi disse: vê se há em mim algum caminho mau, leva-me pelo caminho eterno. Telefone é este para quem quer falar e quer ouvir sobre o reino, o segredo do reino. Porque clama a mim, responder-te coisa grandes e firme que não sabe, é sobre algo que Deus vai fazer em nossa vida quando buscarmos o reino de Deus e sua justiça. É sobre algo que Deus vai fazer em nossa vida quando entendermos que o reino de Deus não é um ambiente que vamos entrar. É um ambiente que temos que carregar. Nós queremos falar aqui sobre o imprevisível de Deus. O imprevisível de Deus é isso. São os caminhos dele para nós. E não o nosso pensamento sobre um caminho. São os pensamentos dele para nós. E não os nossos pensamentos levarmos até ele, querer que ele trabalhe sobre esses pensamentos.
a qual não sabemos se é da sua vontade. A Bíblia fala que muitos propósitos há no coração do homem, mas é o conselho do Senhor que permanecerá. Segundo conselho, no hebraico significa reunião. Quando fomos criados, houve uma reunião. Antes de sermos criados, houve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O porquê nos criaria? Porque uma concessionária de carro, eles não construíram, fabricaram os veículos para depois decidirem o que iriam fazer com os veículos. Quando eles, antes de fazer o veículo, houve assim uma reunião. O porquê eles fariam o veículo. Então, depois de elaborar a ideia, por que o veículo seria fabricado, chegaram à conclusão que era para transporte, para nos locomover de um lado para o outro. Então, o fabricaram. Assim também, antes de nós sermos feitura de Deus, houve uma reunião. Para que nós seríamos feitos? E no entanto que o nosso corpo é da matéria da terra, mas o que está dentro de nós é o Espírito de Deus, a fim de que dominássemos essa terra, a fim de que fôssemos cópia em santidade de um Adão que não tinha tombado ainda. Ele seria protótipo nosso de cópia em santidade, mas quando isso aconteceu ele tinha caído. Então nos tornamos cópia caída. Mas para restaurar-nos da nossa queda, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não venha perecer no pecado, mas venha ser restaurado do pecado quando nós entendermos que precisamos de um Salvador. Então fomos resgatados. Paulo se achou perseguindo a igreja, mas ao se converter no caminho de Damasco, depois Paulo diz que aprove a Deus escolhê-lo desde o ventre da tua mãe. Então, assim como Paulo recebeu um levante e anda para que se levantasse do caminho caído e trilhasse o caminho da salvação, assim nós. Mas Deus, ele opera de uma forma imprevisível. A Bíblia fala que o vento assopra, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. E assim a Bíblia diz que todos aqueles que é do Espírito é assim. Deus, ele permite que alguém que tem o céu dentro dele, ainda assim, ele permite que esse alguém tenha uma algema na mão. Assim como Paulo, que diante de Félix dizia assim: tu delira acerca de tanta sabedoria. Paulo, ele tinha uma chave. O reino de Deus estava dentro dele, mas porém, fisicamente, ele estava sujeito a Félix, que era o prefeito. Assim também, quando eles foram jogados em uma prisão,
uma prisão externa, Deus operando ali de forma imprevisível. É por isso que esperamos pregar quando tudo estiver bem. Há um ditado por aí, há um provérbio cristão, que você tem que pregar o que você vive. É claro que estamos tentando, buscando graça, sabedoria para vivermos e para sermos 100%. Mas a verdade de Deus, ela é perfeita. Nós estamos tentando, mas há de ser que se você tem prosperidade, você fale disso, senão não. Se você tem bens materiais, fale disso, senão não. Mas Paulo, ele falou de domínio, ele falou de combater o bom combate, guardar a fé, quando ele não tinha nenhum tostão no bolso. Paulo seria executado muito em breve por Nero, enquanto escrevia a Bíblia e se alegrava com os irmãos de Filipe, que não andaram junto com ele só na alegria, mas no momento de dor. Então hoje é um provérbio de que se você não está bem, não pregue que você está bem. Que se você está desempregado, não pregue sobre prosperidade. Mas eu entendo ao contrário. Que Deus vai fazer você pregar sobre cura quando talvez alguém da nossa família está enfermo. Talvez Deus vai dar uma palavra para você pregar sobre restauração familiar e conjugal, quando talvez dentro da sua casa, ou talvez você está vivendo um desses problemas. José passou confiança para o padeiro e o copeiro. E Deus, José era a mão de Deus na casa de Potifar. José era o caráter de Deus quando fugiu da mulher de Potifar. José era os olhos de Deus, anulando a sua dor e percebendo a dor no semblante do padeiro e do copeiro. Enquanto ele tinha sido tirado dos seus pais. Sendo assim, trazendo para o evangelho de hoje, José teria uma vida amaldiçoada. José teria que fazer um voto de livramento e bater o pé no chão. José, pela fé do século 21, teria que levar 12 homens de branco para apontar a mão para sua casa e repreender, porque ele tinha sido tirado do seu pai e os seus próprios irmãos, a sua própria família. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de um homem de Deus. Acha um homem de Deus ser pegado pelos seus irmãos e ser jogado numa cova. E eles cogitavam em matá-lo. Tem alguma coisa na sua vida, irmão Zé? Você está amaldiçoado. Mas não. E depois ele foi levado para a casa de Potifar, se tornando seu mordomo, se tornando seu administrador. Então ele cria contra a correnteza. Ele confiava quando tudo que estava acontecendo ao seu redor não lhe era favorável. Mas ele acreditava nesse Deus imprevisível, nesse Deus que escolhe as coisas que não são para confundir as coisas que são. Todos olhavam para Paulo e viam as algemas na mão de Paulo. Mas estava ali
alguma coisa que parecia que não era, não tinha nada a ver com Deus. Porque quando Deus deixaria um dos seus filhos ser acorrentado, mas estava ali alguém que tinha o céu dentro dele. E assim José, caluniado pela mulher de Potifar e jogado na cadeia, parecia que não era, parecia que não tinha nada a ver com Deus. Mas Deus trabalhava de forma invisível e imprevisível. Porque os pensamentos dele não são nossos. Nós decoramos hoje em dia a forma de Deus trabalhar. É tudo certinho, bonitinho. Tudo medido com o tempo certo, com hora certa. Se o Espírito Santo quisesse avançar por 3 minutos ou 10 minutos além das 9 horas, a fim de salvar uma alma presa pelo capeta, o Espírito Santo seria detido pelo pregador, que diria: aqui nós não passamos das 9, aqui nós temos hora para acabar. E o microfone seria tirado da mão do pregador, como já foi tirado da minha mão, acreditando que quem estava tentando adiantar o culto ali era o pregador e não o Espírito. Nós vamos para o livro de Lucas, antes da pesca maravilhosa. Nós vamos ver ali que Jesus ele começou a pregar no pôr do sol. Quando o sol começou a se esconder, ele começou a pregar. E quando era de manhã, ele acabou de pregar e curar e fazer coisa extraordinária. Então, ele passou a noite inteira. Jesus, ele quebrou o protocolo. Ele passou das 10, ele passou das 11, ele passou da meia-noite. Jesus passou da 1, das 2, da 3, da 4, da 5, da 6. Ele é Deus. O dia e a noite pertencem a ele. Ele faz do jeito que ele quer. O horário era fundamental, mas porém tinha pessoas presas na garra do capeta que precisaria ser liberto. Isso não poderia esperar. Tá entendendo? José não poderia pregar, José não poderia continuar falando, fazendo bem. Vamos trabalhar escravo, não trabalho, pode me matar. Tá tudo destruído dentro de mim, vocês não sabem o que meus irmãos fizeram comigo. Eu tô aqui como morto, meu pai pensa que eu morri. Levaram a minha veste suja de sangue de animal, o meu pai pensar que eu estou morto. Então, pode me matar. Ei, quantas pessoas parando? Porque pessoa chega até nela e fala assim, ó, você precisa melhorar, você não pode pregar ainda. Você não pode pregar ainda. Você não entende isso, você não entende aquilo, e a pessoa não tem vontade de fazer mais nada, porque os homens estão parando ele. Mas eu quero te dizer que Deus escolhe as coisas que não são, os pregadores que não são, os pregadores que não estão na mídia, mas que vivem no privado com Deus para confundir aqueles que estão na mídia. É por isso que cura, libertação, transformação está acontecendo através de pregadores que estão no anonimato. Jesus, quando chamou Ananias, ele era um servo, a fim de que colocasse a mão sobre a cabeça do estúpido Saulo, para que ele enxergasse. Jesus o autorizou. E ele chegou lá, ele apenas obedeceu. Ele não sapateou, ele não fez nenhum barulho. Então ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te encontrou no caminho de Damasco,
É, aquela luz forte que te cegou. Você está entendendo? É sobre ele. Ele escolhe as coisas que não são para confundir a coisa que são. Estamos referindo sobre a soberania e o agir de maneira em tempo que escapa ao controle e à lógica humana. Ele trabalha nos bastidores, muitas vezes de forma invisível e silenciosa, para alinhar a circunstância e gerar crescimento espiritual e nos surpreender com resposta inesperada. Você está entendendo, querido? Eu já vi homem como o pastor Marco Feliciano, que colocou a mão sobre uma criança e ela estava morta e reviveu. Mas ele fez a mesma coisa, porque ele tem 3 filhas e ele teria 4. Mas uma dessas filhas do pastor Marco Feliciano adoeceu. E ele disse, eu vou fazer como eu fiz anteriormente. Anteriormente ele orou para uma menina e essa menina estava morta e sobreviveu. Mas quando ele colocou a mão sobre a filha dele não sobreviveu. Deus trabalha de forma imprevisível. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. E aí você está servindo a Deus através de troca? Ou você está disposto a orar para Deus curar quando alguém perto de você está enfermo? Você está disposto a orar para que alguém seja próspero quando você, às vezes, o arroz do fundo da lata está contado? Mas talvez Deus, ele sabe que você está convertido nele. Que você pode entender que o arroz que está no fundo da sua lata dá para mais 3 ou 4 dias e ninguém está trabalhando em casa. Mas ele quer que você pregue que ele é a prosperidade, porque alguém que não conhece ele, que não tem a sua estrutura, que não tem o seu conhecimento, vai ser impactado. Quando você ministrar prosperidade, ele vai receber a prosperidade. E como diz o livro de Mateus, de Marco e de Lucas, foi escrito e foi feito os milagres para tocar ímpio e não tocar crente. E a sua mensagem vai tocar um ímpio que vai acreditar. E essa pessoa vai aceitar Jesus. E você vai falar, poxa, Jesus, os dias, o arroz do fundo da minha lata, eu contei que tem 12 copos, dá para 4 dias. E essa pessoa acreditou quando eu preguei a prosperidade. É assim o reino. A Bíblia fala que Deus, ele, com palavra, ele trouxe as coisas invisíveis do visível, quando elas ainda não existiam. Assim é o imprevisível de Deus para nós. Nós temos que ser imprevisível. Nós temos que trazer para a nossa vida aquilo que não existe ainda, mas acreditar que vamos tomar posse dessas coisas, porque são coisas que para Deus, ele quer que nós tenhamos, quando nós colocamos o seu reino acima de tudo. Nós temos que entregar o controle na mão dele. Nós temos que abrir mão dos nossos planos e certeza. Porque os nossos planos são certinhos, que nós já sabemos tudo o que ele vai fazer. Nós temos que exercitar nossa fé e confiar no propósito divino, mesmo quando o caminho não é compreendido. A sensibilidade espiritual é estar atento aos sinais e movimentos do Espírito Santo no dia a dia. Eu já vi pessoas dizer assim, eu ajudei tanta gente nessa terra, e agora eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, e essas pessoas não olham para mim. O segredo não é
se as pessoas que você ajudou estão olhando para você agora. Porque quando elas precisou de você, elas olhou para você. Mas talvez os olhos delas foram colocados sobre você porque Deus a confiou confiar em você. E agora, para ver se você crê em Deus, se você ama Ele e se você ama a pessoa, Deus está permitindo que você entrasse num momento de decadência material e essas pessoas virassem as costas para você. Porque o segredo não é sobre pessoa olhar para mim e olhar para você. O segredo é Deus, que é o guarda de Israel, e ele não dorme. Os olhos dele estão constantemente olhando para mim e para você. Mas se ele quiser, ele nos faz ser invisível no meio de pessoas. Assim como José que disse, lembra-te de mim. E não lembraram de José, porque não era a hora. Então, quando eu digo que ninguém quer me ajudar, eu estou falando que Deus não existe. Porque Naamã era leproso. Olha só. E ele foi lá e sequestrou uma escrava de lá do país dela. Deus estava cuidando de Naamã. E ele ia cuidar de Naamã de uma forma imprevisível. Eles sequestraram a escrava do seu país, e aquela escrava conhecia o profeta e o Deus que o profeta servia. E aquela escrava seria a ponte para ele ir até Deus e até o profeta e ser purificado. Então não é sobre pessoa nos ajudar. Porque ainda que toda a cidade se esqueça de você, Deus levanta alguém que você nunca viu e traz até você para suprir a sua necessidade. Foi assim que Deus disse para Elias, eu provi de uma fazendeira, é isso que Deus falou? Eu provi de uma mulher que tem muito dinheiro, ela vai te ajudar, não. Isso seria fácil. Ele disse, eu provi de uma viúva. A viúva era desamparada. Segundo a história, as viúvas, depois que seus maridos desciam a sepultura, elas estavam à mercê de homens que queriam aproveitar dessas mulheres. Mas só que Deus proveu de uma viúva que tinha um pouquinho de farinha, ia fazer um bolo para ela e o filho dela comer, depois ia morrer. Você entendeu como Deus trabalha? É claro que os caminhos do Senhor não são os nossos, mas era já para nós ter aprendido um pouquinho desse caminho do Senhor. Era para nós ter aprendido um pouquinho sobre os pensamentos do Senhor. Mas parece que com o passar do tempo estamos distanciando do saber divino. Deus tinha o coração daquela mulher na terra. Ele disse, eu ordenei, e a Bíblia não fala que a viúva escutou uma voz falando assim, eu te ordeno, eu vou trazer o meu servo Elias, eu te ordeno. Não, sabe aquela vontade que dá no teu coração de fazer coisa boa? Enquanto tem outra querendo fazer coisa ruim? A que está querendo fazer coisa boa é Deus falando. A que está querendo que você reparte o que você tem é Deus falando. A que está falando que Deus quer, a que está falando para você perdoar aquilo que você acha que não dá para perdoar, é Deus falando. A que está falando que o teu casamento não é para você largar não, mas que é para você continuar, que vai ter uma restauração, que você vai viver o melhor do teu casamento ainda, é Deus falando. Não é coisa da tua cabeça. Mas aquela voz que está no teu coração dizendo,
A única forma de acabar com essa dor é tirando a própria vida. Essa não é Deus falando. Porque ninguém tem o poder de tirar a vida. Elias, quando ele tentou tirar a tua vida, ele não tirou, ele pediu para Deus tirar. Porque entendeu Elias que o único que tem poder para tirar a vida é quem dá ela. Você está entendendo? Então você vê umas coisas na Bíblia, mas parece que a gente não está lendo ela. Porque a gente crê de olho fechado naquilo que muitas pessoas ensinam, que nem bíblico é. Não é sobre se parecer com Cristo. É sobre se parecer com o sistema do mundo. Ser parecido com o sistema do mundo. Gostar das mesmas coisas. Agora a Bíblia fala em Isaías 54, versículo 11, e assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que eu quero e prosperará naquilo para que eu enviei. Mas Deus, ele trabalha no tempo, ele trabalha com o tempo que ele vai fazer é a preparação na nossa vida. Assim como o tempo de uma mulher gerar, o bebê vai crescer. Então é como eu disse, Jesus ele queria o melhor dos discípulos. Então ele pegou os discípulos e os fez ficar parecido com ele. Então os discípulos saíram perdoando, saíram amando, saíram morrendo na cruz e saíram chamando aquele que queria matar de filhinho. A Bíblia fala que aquilo que nós queremos que os homens façam para nós, façamos também. E às vezes queremos que as pessoas nos perdoem quando nós a ofendemos, mas nós não a perdoamos. O mover imprevisível de Deus. O mover imprevisível de Deus. Parece que nós não confiamos hoje. Parece que nós não confiamos. Pedro nunca foi numa escola rabínica. Então, como ele nunca foi numa escola rabínica, Jesus usou Paulo. Paulo pegou o mestre Gamaliel dele e colocou no bolso. Tudo bem. Mas nós estamos falando de Jesus. Ele catou um que falava em 4 idiomas e usou de forma poderosa. Mas ele não parou por aí. Ele pegou um que era grosso, que não tinha o dom da oratória, que era indouto, que nunca tinha estudado em escola bíblica, e sabia o ABCD, e fez ele escrever a Bíblia. Então,
Quando alguém fala que a gente não tem capacidade, com certeza não estamos lendo a Bíblia. Porque se nós estivéssemos lendo a Bíblia 1% de 100% que ela é, nós vamos entender que o homem está mentindo, que o homem está nos limitando. Pedro, quando viu Jesus andando por cima d'água, Pedro disse: se é o Senhor, permita-me ir ter contigo. Jesus não disse para Pedro: Pedro, você tem que ter um especialista, cara. Você tem que estudar teologia, você tem que entender o hebraico, o aramaico. Jesus disse: vem, é eu que estou te promovendo. E Pedro foi. Aí Pedro olhou para as altas ondas de 7 metros do mar da Galileia e afundou. Mas como Jesus tinha promovido ele, como Jesus tinha dito para ele: vem, então o que Jesus promove, ele protege, cara. Então Jesus foi até Pedro, pegou na mão dele e colocou ele de novo por cima da água. Tenha medo quando o homem disser para você: vem. Tenha medo quando alguma circunstância terrena te levar em um terreno de areia movediça. Mas quando Deus falar: vem, venha. E se Deus dizer: não fique, não fique. Ah, mas aqui eu já conheço, eu sei de tudo. Eu não conheço lá ainda. Mudar para um outro nível. Sair do terreno conhecido e adentrar no terreno inexplorado, carece bater a cara no poste. Carece se frustrar. Mas hoje está tudo certinho. Tem o dia de cura, tem o dia de Espírito Santo. Se alguém for na igreja e não for dia de cura, volta amanhã, que amanhã é o dia de cura. Mas a Bíblia fala que tinha uma multidão que ia e vinha quando Jesus estava no deserto. Jesus teve compaixão dessa multidão. E ele fez 5 pães e 2 peixinhos virar uma padaria e uma peixaria, porque ele teve compaixão, querido. Quando Jesus tem compaixão, alguma coisa acontece. Ele não impediu que Pedro se frustrasse, ao contrário, ele chegou até Pedro e falou: Pedro, Satanás vos pediu para cirandar como trigo. E eu não vou impedir isso, porque isso vai lhe tornar melhor. Um dia eu vou precisar de você, Pedro, como líder da igreja. E você precisa ser peneirado. Hoje você vai para onde você quer, você vai pescar, você faz o que você quer, mas um dia vão te levar para onde você não quer ir e vão te vestir uma roupa que você não vai querer vestir. Que hoje você não quer vestir. Porque Pedro, quando ele viu que a morte se aproximava dele, porque todos aqueles que estavam próximos de Jesus tinham uma cruz para ele também, e Pedro fugiu. Mas um dia Pedro iria de encontro com essa cruz e pediria para ser crucificado de cabeça para baixo. Sabe?
por isso que José se tornou governador do Egito. É por isso que Faraó entendeu que ele era um Deus no Egito. Mas mesmo ele sendo um Deus no Egito, ele entendeu que ele precisaria ser assenhorado por um homem. Mesmo ele sendo um Deus no Egito, ele entendeu que tinha um homem que tinha o controle do céu. E que esse homem esteve encarcerado na prisão de Potifar. Então ele pegou esse homem e disse assim: esse homem só não vai ser maior do que eu no trono. Mas tirou o anel do dedo dele e colocou no dedo de José. E disse para o povo gritar: salve Zafanapaneia. Faraó, ele sendo um Deus do Egito, ele decidia quem vivia, ele decidia quem morria. Ele põe o anel dele no dedo de José, um jovem que esteve preso, que era um escravo, e pediu para que todos gritassem: salve Zafanapaneia, que traduzido significa o Salvador da pátria chegou aqui no Egito. Você entendeu o que Deus faz? Quando alguém se apega no céu e desapega das coisas palpáveis. Guarda esta palavra. É por isso que nós estamos escandalizando. Porque a gente pensa de um jeito, a gente planeja de um jeito. Aí vem falsos profetas para dar uma palavra em cima dos nossos planos fadados. A gente planeja do jeito que Deus não quer. A gente cria um caminho que não é o de Deus, o pensamento que não é o de Deus. Aí a gente prepara um profeta que vem alimentar essa falsa pulsação do nosso coração que não tem nada a ver com Deus. Aí o profeta fala que vai acontecer, não acontece, e a gente acha que ele é de Deus, a gente pega e vai e põe o joelhinho no chão e vai criticar Deus na oração. Mas por que não lermos a Bíblia um pouquinho para tentarmos entender o jeito que Deus faz? O jeito que Deus fez na vida dos profetas, dos patriarcas, é o jeito que Deus vai fazer na nossa. A Bíblia fala que Deus humilhou o povo de Israel. Eles não iam a lugar nenhum. Deus fez eles ficar rodando que nem bobo. Para saber o que estava no coração deles. Como? Mas Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Deus não sabia o que o povo de Israel estava pensando? Queridos, entendemos a palavra aqui. Deus sabia. Deus sabe o que eu penso, o que você pensa. Deus sabe se há pecado escondido na minha vida, na tua vida. Ele sabe. Mas Ele quer que nós falamos com a nossa boca. Para saber o que tinha no coração do povo de Israel, Ele queria que através de Israel não ia a lugar nenhum. Que apesar de Israel ficar rodeando no mesmo lugar, isso viesse fazer o povo de Israel refletir sobre quem eles eram, aonde eu estou, quem eu sou. Nós já passamos por aqui, não saímos por aqui. Aí viesse revelar o coração para Deus. Ó Deus,
A gente tem sido assim, ó. O Senhor prometeu que ia enviar um libertador para nos tirar da terra do Egito. E o Senhor tirou. E quando o Senhor fez justiça no Egito, o Senhor fez justiça para nós e trouxe juízo para os egípcios. O Senhor não precisou nos tirar do Egito para fazer juízo. O Senhor fez juízo conosco lá mesmo, mostrando a diferença entre aquele que serve o Senhor e aquele que não serve o Senhor. E se humilhasse e revelasse todo o coração, mas eles não revelou. E por isso o chão se abriu no deserto e eles afundaram, eles foram tragados pelo chão que se abriu. Então esse Deus é assim. Ele não quer nos fazer parecido com um ator, uma atriz que nós conhecemos. Hoje as pessoas elas mexem na face, hoje as pessoas elas fazem cirurgia plástica para se tornarem idêntico ao seu ídolo. Mas Jesus é o contrário. Ele nos deu uma cruz para matar nossa natureza e nós nos tornarmos parecido com Ele. Mas como parecido com Ele? Ser bom de compaixão, ser bom de perdão, ser bom de amar. São isso que vai dar longevidade para um homem, para uma mulher, nesses dias que nós estamos vivendo. No tempo de Noé, um homem chegou e disse para tua mulher: matei um homem porque pisou no meu pé. Hoje está idêntico. Pessoas estão morrendo fácil. Hoje as pessoas lutam mais pelos animais, pelos pets, do que pelo ser humano. É claro que nós temos que ter cuidado com os pets, mas Jesus morreu na cruz pelo ser humano. E se nós sermos ser humanos bons, vamos cuidar dos pets. Não vamos deixar os pets soltos na rua. Porque quando deixamos os pets soltos na rua, estamos expondo eles, quem sabe, a violência. Porque de repente aí eles vão acabar mordendo alguém. E esse alguém pode ser uma pessoa de coração insensível e pode planejar a morte do coitado do bichinho. E se isso acontecer, você é o culpado, dono. Então por que não mantê-lo preso ou se sair com ele na coleira? Assim você está protegendo o seu pet. Ei! Eu estou falando de Deus, cara. Eu estou falando daquele que Davi disse que antes dele se formar no ventre da sua mãe, ele já tinha escrito toda a vida dele no livro dele. Quando Deus começa uma coisa na nossa vida, Ele já terminou. Nós vamos entender cada passo que darmos nos dias vindouros, mas Deus, Ele sabe já como será a nossa estadia aqui nessa terra.
Guarda essa palavra. Deus abençoe.